Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né, a essa palestra promovida pelo CREA Minas Júnior, Núcleo Pará de Minas. É um prazer, viu, Sônia, te receber aqui. A gente estava muito ansioso pela sua presença, pela sua participação, querendo muito te ouvir, né, pela experiência que você tem. Acho que vai ser uma palestra incrível, tá certo? Então, pessoal, o CREA Júnior, né, ele é uma organização de estudantes, né, das áreas das engenharias, de ciências, e, e a gente, qual é o intuito dessa reunião, desse grupo, dessa organização? É promover o sistema Confea, CREA e Mútua, né, aproximar do conselho mesmo, tá certo? Promover a valorização do estudante, do profissional, né? Então, a gente promove cursos, palestras, workshops, visitas técnicas, algumas ações sociais também faz parte. E então é isso, é para a gente se capacitar ainda enquanto aluno, como recém-formado e até mesmo para profissionais já formados, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e eu passo a bola agora para a Sônia, porque estou ansiosa para te ouvir. Não precisa ficar Sônia, ansiosa. eu gostaria que Eu, você se apresentar, tá bom? A pode menina que ia deixar. entrar, ela não conseguiu até agora entrar, então você se apresenta, por favor. Eu vou fazer o seguinte: eu vou me apresentar, vou me apresentando ao longo da palestra. É melhor, Tá bom. tá? Eu não sei, eu estou vendo aqui o seu nome e o meu, Sônia Jordão e Shirlene Carvalho. Eu acho que as pessoas estão vendo. Só para falar, eu sou engenheira mecânica, pronto. Né? Mas a gente vai falar disso. Não vou falar isso não vou contar esse segredo que eu sou engenheira mecânica, não. Vou contar que eu sou especialista em liderança. Sou apaixonada por liderança. Eu vou deixar aqui, eu vou começar, vou colocar um PowerPoint, mas eu vou falar, no fundo vai estar o PowerPoint, a Shirlene também vai estar ouvindo vocês, alguma coisa, algum comentário, uma está ouvindo, e vocês, se vocês quiserem alguma coisa, nós vamos deixar uma sessão de perguntas no final, certo? Liberar para todo mundo para perguntar bastante, eu espero que vocês tenham coisas boas para perguntar, que aí a gente vai melhorar, e eu pretendo fazer uma exposição não muito grande, pequena, né? Não vou ficar aqui 2, 3 horas falando, vou falar um pouquinho e depois nós vamos partir para um debate, combinado? Eu queria começar falando de sucesso. Porque se lidere para o sucesso, a gente tem que primeiro entender o que é liderança, liderar e entender também o que é sucesso. Porque cada um tem um conceito de sucesso. Para mim, sucesso é ser feliz. Sucesso para mim é eu fazer o que eu quero. Né? Eu, por exemplo, adoro passear, então tá eu aí, né? Em Paris, tá eu aí num barco passeando no Lac Le Mans, que é Genebra, indo para a França, na divisa ali da Suíça com a França, né? E para cada um, sucesso é uma coisa, mas a gente pensa assim, um profissional de sucesso, imagina o que é um cantor de sucesso. É um cantor que é bem conhecido, que as pessoas respeitam, gostam da música dele, gostam do trabalho dele, que é a música. Um ator de sucesso também é a mesma coisa. Então, um profissional de sucesso é um profissional que é respeitado pelo seu trabalho, aquelas atividades que ele faz, as pessoas respeitam por isso. E ele consegue alguma coisa com isso. Então, você tem profissionais de sucesso nas mais diversas áreas. E na engenharia, nós temos pessoas de grande sucesso, que tornaram-se grandes empresários, inclusive, né? Nós temos aqui em Minas, um exemplo é o Dr. Rubens Menin, que é dono aí da consultora MRV. A gente fala, as pessoas sabem quem é. Não sei vocês, mas todo mundo tem ideia. Então, se ele é uma pessoa muito conhecida, ele é uma pessoa de sucesso. Agora, a gente
para ter o sucesso, não precisa ter um sucesso tão grande, né? Podemos ter um sucesso um pouco menor, mas para ter sucesso tem algumas regras. Uma delas é, por exemplo, ética. Pessoa sem ética dificilmente vai alcançar o sucesso, na minha opinião, certo? Dificilmente você vai alcançar sucesso se você é uma pessoa que não tem ética. E ética não é só honestidade. Ética é muito mais do que isso. Ética é integridade, é fazer o certo mesmo que ninguém esteja observando. Tá certo? Isso, para mim, é integridade, é respeito, é respeitar o direito do outro, tá certo? E ética é isso também, né? Respeitar o direito do outro. Eu estou tendo que interromper o slide para passar, porque ele não está passando, viu, Shirlene? Aí eu estou tendo que fazer isso, interromper e passo de novo para poder chegar no... Também não são muitos slides, né? Então é mais fácil fazer isso, só que eu tenho que compartilhar a cada momento, eu esqueço de compartilhar e já viu, né? Se eu esquecer, não vai dar certo. Mas aí nós falamos de sucesso e vamos falar de liderança. O que é liderança? Todo mundo tem um conceito de liderança na cabeça, todo mundo imagina o que é liderança, o que é liderar, né? Mas eu tenho, para mim, que é uma diferença que as pessoas às vezes não pensam que liderar é gerenciar, é dirigir, é estar em cargo de liderança. Não é. Você pode ser um líder sem estar em cargo de liderança. Você pode ser um líder como pai, como mãe. Você pode ser um líder dentro da empresa sem ter um cargo de liderança. E pode ter um cargo e não ser um líder, que é outra coisa interessante. Para você ser um líder, você precisa de pensar em pessoas. Você tem que saber que liderar é lidar com gente. Administrar é lidar com recursos, com recursos administrativos, por exemplo, mas liderar é lidar com pessoas. E eu vou... Sabe, Helena, não consegui colocar aquela imagem só eu, de jeito nenhum, hora nenhuma, para deixar aqui, mas tudo bem. Então, vamos de novo passar. Eu tenho um conceito de liderança, que é uma definição que eu tenho, mas que tem várias definições, são muitas, mas essa eu gosto muito, que diz o seguinte: como liderar é lidar com gente, lidar com pessoas, então liderar é quando capacidade que você tem de influenciar para que outras pessoas façam, mas façam por conta própria, façam voluntariamente aquilo que precisa ser realizado. Imagina você como pai, como mãe, quando você está liderando seus filhos, você vai conseguir argumentos e vai agir de uma determinada maneira, dar o exemplo, até conseguir que os seus filhos façam aquilo que você quer que ele faça, que você vai convencê-lo, vai conversar com ele, vai fazer de diversas maneiras até convencê-lo a fazer o que precisa ser feito, tá certo? Então, tá interessante que eu estou tendo que passo o slide, vou lá, compartilho de novo, não está muito fácil não, mas vai lá. Tá dando para acompanhar legal aí, né, gente? Espero que... sim, espero que sim. Alguém tá reclamando aí? Não, né? Tá dando para ver. Eu queria, quando a Silene falou para eu me apresentar, né? Eu queria dizer que eu comecei com uns 5 anos de idade, eu ajudava meu pai no armazém. Mas com 14 anos de idade eu vendi peruca, eu ganhei meu primeiro dinheiro. Mas a minha formação principal, eu formei em engenharia mecânica, em 1976. Naquele tempo, gente, logo que eu me formei, eu vim para fazer um curso aqui na Federal, eu
eu fiz em Valadares, né? Vim aqui fazendo um curso aqui na Federal em Belo Horizonte e conheci o computador, né? Onde a gente usava cartões para fazer alguma programação, na base 01010110, e então eu já trabalho com computador há muito tempo, assim, mas a gente viu essa evolução toda. Desde 15 anos, 14 anos, que eu decidi que eu queria fazer engenharia. Mas eu queria fazer engenharia eletrônica, mas como na minha cidade só tinha mecânica e metalurgia, eu fiz mecânica. E aí, eu fiquei dando aula muitos anos. Eu dei aula de uma matéria que provavelmente vocês conhecem, que quase todos os cursos têm. Eu dei aula de mecânica dos fluidos, de fenômenos de transporte para civil e para elétrica também. Tem algumas faculdades que chamam mecânica dos fluidos, outras chamam de fenômenos de transporte. Mas eu dei aula há muitos anos disso, e eu fiz mestrado na UFMG, na área de termofluidinâmica. Eu falo que eu sou uma pessoa um pouquinho à frente do meu tempo. Em 1979, eu decidi minha tese de mestrado, era dissertação, agora chamava tese, que era sobre otimização da combustão de uma mistura de fino de carvão e álcool. Ou seja, lá em 1980, antes da maioria de vocês não tinham nem nascido ainda, eu já estudava economia de energia, né? E trabalhei com mecânica dos fluidos, com professora na PUC, na Federal, em Valadares, muito tempo, na Kennedy, em alguns lugares. E aí, um dia eu fui ser gerente de empresa, fiquei trabalhando numa empresa como gerente, eu e também dava aula. Depois eu parei de dar aula e fiquei só na empresa, porque era muito complicado trabalhar 44 horas por semana, cuidar de filho, né? Eu tinha 2 filhas e tudo, e ainda não era muito fácil, não. E aí eu comecei a aprender um pouco sobre liderança, porque eu tinha uma equipe sobre minha responsabilidade. Mas, na verdade, quando eu dava aula, também eu já tinha que ser líder. Mas eu fui gostando do assunto. E um dia, na empresa, eu tive que dar um treinamento para uma pessoa, numa das empresas que eu fui trabalhar. Eu tinha que formar um líder de equipe na indústria que eu estava trabalhando. E foi aí que eu comecei a estudar o tema liderança, certo? Eu trabalhava nessa indústria, e quando foi em 2002, eu saí dessas empresas e fui embora para Salvador. Comecei onde nasceu a minha empresa, a TC Liderança, que é uma empresa de auditoria, treinamento, consultoria, palestras. Então, ela existe desde 2002, e foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, A Arte de Liderar. E eu fui estudar o tema, por quê? Porque eu, como engenheira, nunca tinha estudado isso, e as escolas de engenharia não ensinam muito sobre essa parte pessoal, ensina muito a parte técnica, mas não ensina algumas coisas que são fundamentais. Por quê? Porque você dificilmente vai trabalhar como engenheiro sem ter uma equipe para você cuidar. Então, você precisa saber um pouquinho do que é, porque senão você não vai alcançar o sucesso, certo? E eu trabalhava muito na base do comando e controle, que era o que funcionava quando eu era jovem, que na base do manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas começou a chegar nas minhas mãos, vamos dizer assim, na minha equipe, pessoas mais jovens que já não aceitavam muito bem isso, porque os pais delas não tinham trabalhado com elas nesse estilo, então elas não tinham aprendido, elas não aceitavam muito isso. E foi quando eu já tinha começado a estudar liderança, foi antes de eu escrever meu livro, que eu vi que eu precisava de estudar mais para aprender aí, ó.
Na hora que vai passar, ele trava, viu? Eita. Tem que... Vai dar certo. Vai, uma hora. Se eu demoro um pouquinho, ele trava. Se eu quero passar... Mas vamos conseguir, né? Então, mas aí eu estudei liderança, comecei a estudar liderança, e depois até que eu escrevi meu livro e tudo, e eu vi o seguinte, cheguei num ponto, no meu livro A Arte de Liderar, eu tracei 8 funções da liderança, mas hoje eu juntei algumas e cheguei a 5 passos para você conseguir bons resultados como líder. Porque o que acontece? Você só vai... Se você tem uma equipe para você cuidar, se você tem uma equipe, você precisa que essa equipe trabalhe e faça aquilo que precisa ser feito da melhor forma possível, porque é equipe, porque não é eu-equipe, não é isso? Então, se você tem uma equipe sob sua supervisão, você vai querer que... Ah, não, mas aí não vai dar, não. Você não vai querer que essas pessoas não façam aquilo que precisa ser feito. Você vai precisar que elas... para conseguir o seu resultado como gestor da equipe, como líder da equipe, cada pessoa na equipe tem que fazer o que precisa ser feito. Tá certo? Aí, ó, não consigo passar. Só quando eu paro o compartilhamento que eu consigo passar. Ele trava mesmo, não está conseguindo, não está passando. Tá tudo bem até agora, gente? O pessoal está conseguindo ver? Será que dá para o pessoal ver? Eu tive uma ideia aqui agora. Será que dá para ver aqui desse jeito? Não, mas aí não fica, tem graça, não é melhor aqui mesmo. Tá passando. Vou passar todos de uma vez, porque... Então, os 5 passos para a pessoa conseguir melhor resultado quando está liderando, porque você pode ser um líder e não estar liderando, mas naquele momento que você está liderando, é bom que você cuide disso aqui. Primeiro tem que definir a tarefa, definir o que será feito, pensar bem o que vai ser feito, e aí fazer o planejamento, ou seja, o que vai ser feito, quando vai ser feito, quem que vai fazer, quem que é o responsável. E não adianta nada planejar e não acompanhar. Planejamento e controle foi feito para andar junto, para e passo. Você planeja e depois controla, acompanha. Por quê? Às vezes você planejou fazer um tempo e esse tempo pode ser até menor. E a pessoa vai ficar lá sem fazer nada? Não, então você tem que acompanhar. Às vezes você pensou que o tempo era e precisa de um tempo muito maior. Então você tem que acompanhar para ver se os recursos estão todos adequados, se a pessoa está podendo fazer direito. Sabe, diz que tudo que é bem planejado tem mais chance de dar certo, tá? Então, só que se você planeja, se você não acompanha, não controla, não adianta, porque não vai funcionar. Então, as 3 coisas têm que ser bem feitas. Agora, depois que você já definiu, planejou e acompanhou, você precisa preocupar-se com a comunicação. A comunicação é fundamental. Lembrando que dentro de comunicação está a pensar que as pessoas, que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. E que as pessoas escutam de maneira diferente. Então, veja, eu trouxe alguma coisa escrita porque tem algumas pessoas que aprendem mais aquilo que veem, outras aprendem mais aquilo que ouvem, outras são mais escritoras, vão lá e escrevem. Mas você tem que comunicar com a equipe de maneira correta. Você tem que saber que, na hora de comunicar, você tem que usar todas as formas. Você escreve e toma cuidado. Você passa um e-mail para a pessoa agora com a liderança virtual, você passa um e-mail para a pessoa lê só, às vezes você escreveu alguma coisa lá no final, ela lê só a primeira frase, já acha, já entendeu,
e aí pronto, complicou tudo. Então, você tem que falar, tem que escrever, mas tem que garantir que as pessoas entenderam o que foi feito. Dentro de comunicação, quando a gente fala de comunicação, tem uma função que é muito importante, que é a parte de delegação de tarefa. Você tem que ter competência para delegar aquilo que precisa ser feito. Por quê? Você delega, mas a responsabilidade pelo sucesso é sua. Você tem que acompanhar, você tem que ver se a pessoa tinha motivação suficiente, se tinha conhecimento suficiente para fazer aquela tarefa. Tome muito cuidado ao delegar. O terceiro passo é a parte de avaliação e de motivação. Avaliar é dar feedbacks, é ver o que está acontecendo. Feedback é fundamental. Gente, não é feedback, eu costumo falar isso. Feedback é baseado em fatos. Você precisa dar o feedback adequado para as pessoas e mostrar para ela o que fez que deu certo, o que fez que deu errado. E feedback, as pessoas esperam que os líderes tenham feedback para elas. E diz que normalmente quando você, na maioria das vezes, quando você demite um funcionário, ou você contratou errado, ou você não deu o feedback adequado para ela, na maioria das vezes. Não deu a chance para ela crescer, não deu a chance para ela aprender e para ver. E às vezes também porque não motivou adequadamente. E motivação é uma coisa interna, cada pessoa tem a sua. Nós nos motivamos por 4 coisas. Nos motivamos por amor, para deixar um legado, para aprender e para viver. Para viver, nós vamos trabalhar, certo? Então, você tem que saber, uma das coisas fundamentais para os líderes, eles precisam conhecer a sua equipe e saber o que motiva a equipe para, no momento preciso, poder dar um gatilho e ajudar essa pessoa a ficar motivada. A 4ª função é a organização. E organizar tem a ver com sistema de administração e com a gestão do tempo. Líderes precisam ter tempo para fazer crescer o negócio, ele não pode ficar só no operacional. Ele tem que ter tempo para observar, para dar apoio para a equipe. E sistema sempre não tem jeito, cada dia mais trabalhamos com sistema, e a administração é a parte de recursos. Liderar é lidar com pessoas e administrar é lidar com recursos, lidar com coisas, com planilhas, com tudo isso é a parte da administração. Quando você faz uma planilha, quando você controla alguma coisa, tudo isso é administração. A liderança é lidar com as pessoas. E o último passo, e não menos importante, é ser exemplar. Líderes têm que dar o exemplo. As pessoas fazem, não é aquilo que você fala para fazer, elas fazem aquilo que você faz. Não adianta você falar assim, eu quero que você chegue no horário para uma determinada reunião, se você só chega atrasado. Eu quero que você chegue no horário de manhã cedo, se você só chega tarde. Sabe? Você trata mal os seus colaboradores, como é que você quer, os membros da sua equipe, como é que você quer que eles tratem bem os clientes, por exemplo? Não dá. Então, você tem que dar o exemplo, tem que cuidar. Tudo isso é fundamental. Então, se você estiver liderando, cuide dessas 5 coisas que é muito mais fácil você ter sucesso quando você cuida desses passos aí que eu chamei de passos, né? Mais detalhes você pode ver nos meus livros, nos meus artigos, nos meus livros, você pode encontrar isso aí bem mais detalhado, tá? No meu site tem 4 livros gratuitamente para você ler, tem os outros se você quiser comprar, mas tem muito artigo lá que você pode usar. E agora eu queria falar de uma outra coisa que também é fundamental, na minha opinião, para o líder, é que o líder precisa desenvolver, para ele conseguir realmente ter o sucesso, ele precisa desenvolver algumas características. É bom que ele tenha, mas se ele não tiver, é só procurar estudar e desenvolver. Uma característica fundamental para mim, para a liderança, chama-se entusiasmo.
Entusiasmo, os gregos diziam que é ter um Deus dentro de si. Mas eu não vou falar do entusiasmo, não. Vou deixar que uma pessoa fale por mim. Vocês devem conhecer essa aí, que tá dando para ver aí, Chilene? Está sim. Agora eu vou passar um videozinho. A Ana Maria Braga leu um texto sobre entusiasmo. Olha só, que eu gosto muito. Entusiasmo e siga o entusiasmo. Você sabe o que é isso? Você sabe, inclusive, qual é a diferença entre entusiasmo e otimismo? O otimismo significa acreditar em alguma coisa. Se um cara é otimista, uma pessoa entusiasmada acredita na sua capacidade de transformar as coisas, de fazer dar certo. Acredita em si mesmo e acredita nos outros. Acredita na força que as pessoas têm de transformar o mundo e a própria realidade. Quando você é entusiasmado, você age. Você age entusiasticamente. E se a gente for esperar evoluções ideais, primeiro, jamais nos entusiasmaremos com coisa alguma. Nós nunca teremos razões para isso. As condições ideais vão ser muito difíceis. Existem pessoas que ficam esperando as condições melhorarem. Não sabem que o entusiasmo permanente é que traz uma nova visão da vida, uma nova visão do dia de hoje. Você não sabe como dar esse primeiro passo, ou os primeiros passos, é fácil. Domine uma coisa principal, que é absolutamente antagônica e contrária ao entusiasmo, que é o comodismo. Então faça uma relação das coisas que você precisa vencer. Viver é constantemente começar. Então organize as ideias na cabeça para administrar bem o seu tempo, prestar atenção principalmente nesse momento, agora, presente, que é um presente que você ganha todo dia. Aprenda com os insucessos que já foram. Forme um grupo, tenha amigos, discuta os seus pontos de vista, escute o outro. Procure inovar, dê uma visão criativa para esse seu entusiasmo. Evite copiar, arrisque, para conseguir algo novo. Então, seja entusiasmado com a vida. E aí, agindo entusiasticamente, acredite na sua capacidade de transformar a realidade, pior que ela seja. Não espere saber tudo para agir. A própria ação desenvolve o saber. Você vai aprender. É extraído do livro da Sônia Jordão, eu. Ai, dói, ai, não dá. Ai, Euzinho aqui. Ai, não foi, ai, o outro não ajudou. Procurando da ação. Os gregos diziam que a oportunidade tem cabelo só na frente e é careca atrás. É uma ideia muito boa essa. Quem não pegar pela frente quando a oportunidade passar, jamais pegará. Porque aí atrás já não tem o que agarrar. Viva, viva, seja ousado. Liberte o seu. Você tem potencial, acredite em você. O mundo pertence aos ousados, aos entusiasmados. É o sucesso que traz o entusiasmo. É o entusiasmo que traz o sucesso. É o seguinte, será que você está preparado para ser líder? Você já se perguntou como é que você está em termos de preparação para poder pegar uma equipe e conseguir bons resultados com essa equipe? Um dos livros que está lá no meu site gratuitamente é um e-book que eu fiz, Liderando neste Mundo VUCA. Hoje é um mundo VUCA, né? Volátil, incerto, em inglês, né? Uncertainty. Complexo e ambíguo esse mundo VUCA, que é melhores resultados com a sua equipe em 4 passos, liderando nesse mundo VUCA. Então, se você quiser lá também, você vai poder ler esse e-book gratuitamente, está lá no meu site, é só entrar lá e pede que a gente manda. Para você estar preparado. Agora, eu fiz questão de passar o vídeo, porque é o seguinte, olha, não espere saber tudo para agir. O Isaac Newton dizia o seguinte, o que eu sei é uma gota, o que eu não sei é um oceano. A gente sempre vai ter alguma coisa que a gente ainda pode aprender, a gente nunca sabe tudo, sabe? Realmente não dá para saber, ainda mais nesse mundo de hoje, com a quantidade de informação que tem por aí.
Então, mas procure se preparar, procure estudar e adquirir competência, e competência, gente, eu falo que é sinônimo de chave, que é o conhecimento, habilidade, atitude, valores e cuidar do entorno, que é cuidar das pessoas. Se você tem a chave da competência, para você obter a chave da competência, você precisa do conhecimento, mas precisa das habilidades. E habilidades, geralmente, você desenvolve fazendo, aprende a fazer fazendo. Então, precisa de experiência. A gente adquire conhecimento também praticando, não é só nos livros, não é só estudando que você aprende, você adquire conhecimento. Tem pessoas com muito conhecimento e que não tiveram, às vezes, a oportunidade de estudar. Mas prepare-se sempre, prepare-se mais e tome cuidado, porque as pessoas, os jovens de hoje, nós temos visto que eles têm tido uma pressa muito grande para crescer. E, às vezes, precisa de um tempo. Tem que ter uma certa maturidade. Não é só, às vezes, o que você leu e estudou. Então, tome muito cuidado com isso também. Além de você estar preparado, além de você buscar ter entusiasmo, algumas características são fundamentais para você conseguir bons resultados. Uma delas chama-se humildade. Gosto muito disso. Além da ética, que eu já falei do começo, né, que você precisa ter sucesso, precisa de ética, do entusiasmo, humildade, porque se você não tiver humildade, você não vai aprender com o outro. Sabe, o contrário da humildade é arrogância. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa arrogante. Então, tenha humildade para aprender com as outras pessoas, principalmente quando você chega recém-formado e vai pegar uma equipe. Às vezes, você vai pegar pessoas com muita experiência. Tenha humildade para aprender com elas. Não chega se achando e falando que você é o bom. Toma cuidado com isso, porque às vezes você vai perder a oportunidade de aprender porque você chegou muito por cima, certo? Então, precisa de humildade. E tem muitas outras características que são muito importantes que você procure desenvolver. Por exemplo, aprender a ouvir, aprender a conversar, procurar conhecer a equipe, isso aí é muito bom, mas se você não souber ouvir e não souber conversar, você não vai conhecer a sua equipe. Claro que é importantíssimo para você conseguir os resultados que você quer. Mas também tem que saber cobrar das pessoas, certo? Porque as pessoas esperam que os líderes cobrem, mas tem que saber fazer isso, não pode ser com maldade, não é por aí, né? E outra coisa que é muito importante é que você precisa ser proativo. Não pode esperar as coisas vir. Você precisa ter proatividade, ter iniciativa e ter acabativa, certo? Porque tem gente que começa e não acaba nada. Precisa persistir e terminar aquilo que precisa. Então, seja uma pessoa proativa. Dizem que tem 2 tipos de pessoas que as chefias, os gestores, os líderes não gostam. Pessoas que não fazem o que eles pedem e pessoas que só fazem o que se pede. Então, tem gente que não faz, você pede para fazer e às vezes você entrou numa empresa, o diretor pediu para você fazer uma coisa, você não fez. Então, você não vai conseguir chegar no sucesso, mas às vezes também você só fez o que ele te pediu, o que ele te mandou. Então, não pode ser só, tem que ter proatividade. Gente, eu já escrevi uma série de livros, né? Esses aí são os livros que já estão editados. Tem mais um que eu já escrevi, mas ainda não saiu. O Melhores Resultados com a Sua Equipe em 4 Passos é o e-book que eu falei. A série E Agora Venceslau, E Agora Liv, E Agora Alex, é uma série de livros. O Venceslau fala do líder explosivo, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Lívia fala de desafios da liderança, é sobre motivação.
O Alex fala de competências, liderança, talentos e resultados. E esses 4 livros que eu falei estão no meu site gratuitamente. Quer dizer, todos falam de liderança. Esses 3 da série agora eu chamo de fábulas corporativas. São livros, são e-books gostosinho, facinho de ler. O Arte de Liderar, eu fiz ele em 2002, no tamanho normal, um livro grande, voltado para o pessoal da administração de empresas também. É um livro que é um manual de liderança com muito conteúdo. Mas se você olhar aí do lado esquerdo, você vai ver 2 livros, A Arte de Liderar. É porque esse, com a capinha, com o nome dentro de um círculo, esse aí é um e-book. É um livro de bolso. Por quê? Porque eu fiz o Arte de Liderar e depois fiz um outro que tem 28% do conteúdo do Arte de Liderar. Então, é um livro com menos conteúdo, mas também muito bom, né? Que é o Arte de Liderar, um manual de liderança. O Ser Mais com Palestrante Campeão, Ser Mais com Treinamento e Desenvolvimento, Formação de Líderes em Alta Performance e O Pulo do Gato em Vendas, são 4 livros que eu sou coautora. Então, são livros com vários autores, onde eu escrevi uma parte do livro. E o Curta Jornada Torne-se um Profissional de Sucesso é um livro que eu fiz com a Mônica Almeida, mas ele é excelente, que é um livro sobre competências, onde a gente fala as diversas competências. Eu acho que é o melhor livro de todos que eu fiz. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você quer ser um vencedor ou um perdedor? Onde é que você quer chegar? Vencedores comemoram, perdedores ficam arrumando desculpa, perdedores se justificam. Sabe? Quem quer faz, quem não quer, arrumar desculpa é coisa muito fácil. E para você ser um vencedor, faça, seja de novo, seja proativo e faça, haja. Não espere saber tudo para agir. A própria ação desenvolve o saber. Certo? Isso é fundamental. Dizem que todos nós temos 24 horas no dia. O que você faz? Você tem 8 horas, às vezes, no trabalho, 8 horas dormindo. O que você faz nas outras 8 horas? Você fica só no videogame, só jogando, na televisão, vendo nada, só vendo filminho? Ou você também procura se desenvolver? Eu acredito que vocês que estão aqui são pessoas diferenciadas, que já vieram aqui tentando aprender alguma coisa. Mas tem que ter tempo também para viver. Mas na hora que estiver fazendo alguma coisa, esteja ali por inteiro. Se é hora de lazer, vá para o lazer por inteiro. Mas arrume tempo para crescer muito mais e fazer um pouquinho. Eu estou em todas as redes sociais, né? Em todas não, que no TikTok eu não estou. Agora até eu coloquei naquele lá, eu esqueci o nome, Telegram, mas no Instagram, no Facebook, no YouTube, canal do YouTube, no LinkedIn, vocês me encontram. Eu tenho um site que não é um site, é um portal. Ele tem 1.300 páginas, tem artigo de mais de 100 pessoas diferentes, outras pessoas, 100 pessoas diferentes. Então, o meu site, ele é muito... onde eu disponibilizo artigos e várias coisas escritas. E nas minhas redes sociais eu ponho coisas diferentes. No Facebook é um tipo de coisa, no Instagram é outro, no YouTube é outra, no LinkedIn vai algumas coisas também, são diferentes, né? Então, siga minhas redes sociais. E fica o convite para vocês entrarem para vocês participarem da SME como associados. A Sociedade Mineira de Engenheiros é uma entidade diferenciada, vale muito a pena. Inclusive, nós estamos agora em campanha para dia 3 de novembro, tem eleição. Sociedade Mineira de Engenheiros. Entra lá. Inclusive, eu faço parte de uma chapa. Quer dizer que a Alessandra disse que a juventude não sabe aproveitar a sabedoria dos mais experientes. Ô, Alexandra, não é Alessandra, é Alexandra. Veja só, tem gente que sabe, tem gente que não, porque a juventude, eu já fui jovem, e na época que a gente é jovem, a gente tem uma impressão que a gente sabe tudo. E
é bom que você aprenda com a experiência do outro, né? E a gente diz que as pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros. E as pessoas sábias aprendem com os erros e acertos, seus e dos outros, né? Aprende com os seus e dos outros. A Edna deixou uma pergunta, vamos ver, gostaria de saber o que você diria para uma pessoa que tenha várias coisas de uma vez e acabe não ouvir o final da pergunta. Várias coisas de uma vez? Não, o que seria essas várias coisas de uma vez? Olha, eu, por exemplo, fazia muitas coisas. Teve uma época na minha vida que eu era pai e mãe de 2 filhas, eu dava aula na PUC, eu vendia joias e ainda era gerente de uma empresa, gerente comercial e administrativa numa empresa de bombas hidráulicas, certo? Então, claro que o serviço de casa, que hoje com a pandemia às vezes a gente tem que fazer, né? Mas o serviço de casa eu tinha uma empregada doméstica que me ajudava, mas eu fazia muita coisa, eu sempre fiz muita coisa. E a gente tem que cuidar do nosso tempo. Dizem que pessoas que não faz nada não têm tempo para fazer as coisas. E pessoas que fazem muitas coisas costumam ter mais tempo para fazer várias coisas, porque elas conseguem agendar e colocar a coisa, e faz o mais importante primeiro, certo? Diz que você não pode ficar deixar o importante sem fazer, que ele vai acabar virando urgente. E se ele virar urgente, como se diz, apagar incêndio, você vai ficar só apagando incêndio, né? Qual o caminho para alguém que sempre tenta fazer várias coisas, mas nada dá certo? Edna, esse negócio de nada dá certo, tem que pensar, porque nada dá certo como? Deixa eu pensar aqui. O caminho é parar, analisar e ver onde é que está errando. O que está fazendo de errado? Será que não está no seu pensamento? Eu acredito muito na força do pensamento positivo, sabe? Na fé. Eu sou muito... Jesus Cristo, que é o grande líder da humanidade, né? Ele tinha 2 palavras que ele ensinou, que eram para mim as principais: amor e fé. Então, se você não tiver fé, não acreditar naquilo, vai ser difícil. Porque dizem que o que você colhe é o que você planta, geralmente na mesma espécie, em maior quantidade. O que é que você fez antes, que você plantou? Aí ela disse que não vai adiante com nada. Aí aprender a perseverar, porque se você não perseverar, não vai chegar no resultado que você quer. Perseverança é muito bom. Eu, que já sou engenheira há mais de 40 anos, né? Eu sei que muitas coisas, eu já fiz coisas que deu errado, muitas. O erro, diz que o problema você não pode gastar mais a borracha que o lápis, né? Você não pode errar demais, mas é importante você ter, o Gilson, inclusive, colocou, né? Perseverança e resiliência. A resiliência, nós da engenharia aprendemos, né? A propriedade do elástico. Aliás, o pessoal do RH buscou essa nossa palavra resiliência da engenharia, né? Que é a capacidade, por exemplo, do elástico que vai e volta, né? Então, você tem que ter resiliência, com certeza, muito além da perseverança, né? O Paulo colocou Paulo também está no grupo lá da sociedade, da SME Novos Tempos. Se você quer que uma coisa seja feita, peça para uma pessoa ocupada. É verdade que ela, geralmente, ela consegue, né? Ela consegue se programar para fazer muita coisa. Eu sou uma pessoa sempre muito ocupada, eu tenho muita coisa para fazer. Não me pergunte se eu não tenho o que fazer, né? Que eu sempre tenho o que fazer. Mas não é à toa, né, gente?
escrever 12 livros, né, editar e tudo, porque eu sou uma pessoa de muita energia também. Mas tem alguma... Vocês querem alguma coisa que vocês... Será que alguém colocou alguma coisa lá? Não. Começa... Tem alguém que quer perguntar mais... Ou quer que eu fale? Porque nós ainda temos um tempinho para... Ou quer que eu escolha alguma coisa para falar? Porque assunto, gente, para falar de liderança, a gente fala 50 horas se quiser. Porque eu dou curso de liderança. Oi, Shirlene. É um comentário, né? Com relação ao que o Paulo colocou. Quão verdade isso é. Quanto menos coisas a gente tem para fazer, mais a gente procrastina. Às vezes você tem uma coisa para fazer, você não faz. Eu tenho tempo, eu faço depois e fica sem fazer. E quando você já está assoberbada, né, resolvendo várias coisas diferentes ao longo do dia, surge um problema, você já dá a resposta ali na hora, parece que o seu cérebro está assim, ativado, e você já resolve, você já vai lá e faz, se tiver que sair, você vai até o local rapidamente, já resolve aquilo. Então, assim, eu penso que, claro, que a ocupação em excesso e falta do lazer, falta do momento pessoal, ele faz muita falta, né? Mas eu acredito que tem muito ganho quando a gente tem várias atividades também. O crescimento é enorme, né? Certamente. Só um comentário. E a procrastinação é um problema sério de muita gente. E eu vejo, por exemplo, o professor na escola dar um trabalho grande e dar aquele trabalho para a pessoa fazer, que precisa de 2 meses para fazer. Ela só faz na véspera. Estuda para a prova só na véspera da prova. E aí vai procrastinando e não vai conseguir o sucesso, não. Edna, espero ter respondido o que você perguntou. O Wallace colocou uma pergunta ali, se eu entendo que um profissional pode ser treinado para se tornar líder, ou liderança se forma desde a criação. Veja só, nós conhecemos várias crianças que são... Todo mundo quer jogar no time dele, né? São líderes desde criancinha, e às vezes nem é o dono da bola, certo? E o que acontece? Liderança, tem pessoas que já nascem... Eu fui uma pessoa que nasci com várias características de liderança. Entretanto, eu tenho visto que dá para se formar um bom líder de equipe, mesmo que não tenha nascido com essas características de liderança. Não dá para você chegar a ser um grande líder, desses que marcaram, sabe, grandes líderes, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Hitler foi um grande líder, apesar de que não foi para o bem, né? Mas, então, para ser um grande líder, você precisa ter nascido com algumas características e se desenvolvido ao longo do tempo. Mas para ser um bom líder de equipe, dá para se tornar um bom líder de equipe, mesmo sem ter nascido. Por quê? Liderança é uma habilidade dá para se desenvolver. Então, só que é o seguinte, gente, liderança, você tem que querer ser líder, porque liderar dá trabalho, não é fácil, não. Não é assim. Tem responsabilidades. Tem mais alguma coisa, Edna? Que bom que você acha que atendeu. Mais alguma pergunta? Ou eu posso colocar mais algumas coisas para vocês? Fique à vontade, Sônia. Eu queria falar sobre mudanças. As mudanças existem desde a época da Grécia Antiga, já se falava de mudança. Heráclito já falava que a única certeza na vida era a mudança, né? Acho que é Heráclito mesmo. Mas o que acontece? Ultimamente, as mudanças, a velocidade das mudanças está muito grande. E nós temos que nos preparar para isso, cada vez mais acelerada. E temos que estar atentos a isso. Porque diz que as pessoas
não é que elas têm medo da mudança, mas elas têm muito medo das consequências da mudança. Então, nós, como líderes, temos que saber como levar uma equipe conduzir uma equipe na hora que precisa de uma mudança. Vocês imaginem nesse momento de pandemia, o que está acontecendo com a quantidade enorme de empresas que postergou, como diz a Shirlene, né? Procrastinou a entrada no mundo digital, a transformação digital, e agora está tendo que fazer isso tá certo? Criando tudo enquanto há. Eu, por exemplo, não tive problema, que já tinha site, já tinha YouTube, já tinha Facebook, já tinha Instagram, já tinha LinkedIn, eu já tinha tudo. Então, para mim, está sendo só dando continuidade ao trabalho. Para muita gente, está tendo que criar tudo. Agora, você está nesse momento, como é que você vai ajudar a pessoa, como você vai mostrar para o seu liderado a importância da mudança? Como você vai mostrar para o seu liderado o que precisa fazer? O Gil escreveu que liderar não é ser chefe. Não. Chefe você pode ser porque alguém te colocou naquele cargo. Liderar é diferente. Liderar é influenciar as pessoas para que elas façam aquilo que precisa ser feito, né? E nós temos que preocupar muito, além disso, preocupar também com o dilema qualidade, redução de custo e lucratividade. As empresas precisam ser lucrativas. Eu falo que lucratividade está para as empresas, assim como oxigênio está para as pessoas. Não vivemos para respirar, mas não vivemos também sem respirar. Então, assim são as empresas. Não vivem para ter lucro, mas não vivem também sem ter lucro. Certo? Então, e os líderes têm que cuidar para que as pessoas saibam disso, que as empresas precisam ser lucrativas. Para que as pessoas saibam que as tarefas têm que ser feitas bem feitas e procurar o erro zero, a busca do erro zero. E não é fácil, porque se você quer inovação, você vai ter que errar. O Thomas Edison, para inventar a lâmpada, ele errou mais de 1000 vezes. Ele falou que achou mais de 1000 formas de não fazer, né? Mas você precisa se preocupar em que as pessoas façam bem feito, que façam com qualidade, mas que sejam também produtivas, que façam rápidas, porque você não pode tem que fazer bem feito e fazer rápido, porque a concorrência está aí, e se você não fizer, alguém vai fazer. E, mais uma dica, cuide da sua gestão do tempo, porque tempo é vida, é mais do que, tem gente que diz que tempo é dinheiro, tempo é vida. Passou, já era. Vou compartilhar mais um slidezinho, né, com vocês, que é o meu slidezinho do obrigada, tá certo? Que é o slide, espero que vocês tenham gostado. Aqui está o meu WhatsApp, celular WhatsApp, meu site, meu e-mail, certo? E eu estou à disposição de vocês em algum momento. Eu tenho um trabalho que eu faço de mentoria para empresários. Então, se algum dia você estiver crescendo, eu já fiz muita mentoria de carreira e tudo. Hoje eu estou trabalhando somente com empresários. E se em algum momento você tiver, a primeira sessão, essa mentoria é uma sessão que dura de 40 minutos a 2, 3 horas, dependendo do caso, e que a sessão depende, né, de cada caso. Se você precisar, em algum momento, eu tenho como missão pessoal ajudar as pessoas, os profissionais a serem melhores, que disseram que é necessário que o mundo depois de ti seja algo melhor, porque tu viveste nele, e eu quero ajudar o mundo a ser melhor. Então, esse trabalho de mentoria que eu faço, a primeira sessão, que depois a gente a pessoa pode contratar um projeto, às vezes até mais longo, né, de
de mais tempo, ou mais uma, ou duas, três sessões de mentoria, a primeira sessão, geralmente, ela é gratuita, porque a gente vai conhecer a pessoa e ajuda em em algumas coisas. Então, se em algum momento, se você é um empreendedor e é um gestor, se precisar, pode usar disso. Mas, contate, e nas minhas redes sociais, você pode entrar em contato, estou à disposição, tá? Espero que tenha gostado e agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês e desejo muito sucesso para vocês. Lembrando, ó, vencedores comemore, perdedores justificam. Para de justificar, vamos comemorar. Tá bom? Sônia, excelente palestra, viu? Gostamos muito. Fez jus ao que a gente estava esperando mesmo de você. Agora, com relação a um livro seu, que me chamou muita atenção e eu gostaria de ver, você consegue voltar naquela página dos seus livros? Qual livro que você quer ver? Não, eu quero aquele da liderança de alta performance lá. Ah, ele é o e-book, né? É o e-book? É o e-book. É o e-book. De alta... Não, não, Ah, não, não é não. Formação de líderes de alta performance. Esse aqui? Isso. Eu sou coautora deles, são 18 autores. Ótimo, eu quero dar uma olhada também nesse. Quero te agradecer muitíssimo. Silene, todos esses livros do meu site, porque estão nas grandes livrarias do país. Meus livros são vendidos na Americana, na Submarino, na Leitura, na Cultura, mas no meu site você consegue encomendar eles com frete grátis e com desconto, mais barato que para lá, todos eles. Tá bom? Excelente. O pessoal do CREA Júnior, está todo mundo engajado nisso aí, todo mundo quer ser líder, né? O objetivo é esse mesmo. Então, quanto mais conhecimento, melhor, né? Quero te agradecer muito. Foi uma palestra maravilhosa, excelente, cheia de conhecimento mesmo, né? Nos fez pensar e vou te falar a verdade, particularmente me estimulou muito, né? A questão de empreendedorismo, que a gente está nessa, fica pensando, se organizando, e como você falou, não dá para esperar ficar redondo, né? Tem hora que a gente tem que agir, porque aí as coisas vão acontecendo e aí a gente vai aprendendo com a coisa acontecendo. Está me dando muita força e em breve eu tenho certeza que a gente vai ter novidades por aí, tá bom? Olha aqui, o detalhe é o seguinte, saia no avião, se você sabe para onde você quer ir, saia no avião e depois vai ajustando as coisas, depois que já está lá no alto, né? A Jerusa está perguntando se vai enviar, se vai ter certificado, Xelene, eu não sei. Isso aí é com vocês, eu não sei como é que funciona isso, seus. A gente fez a inscrição anterior pelo Simpla, né? Então a gente consegue enviar o certificado para o pessoal. Mas eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar o link aqui do grupo, e aí, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. E aí agora o pessoal... você tem que saber se a pessoa estava presente, né? Estou vendo aqui o Sérgio Gifone, meu amigo, né? Obrigado por ter vindo aqui. Gente que não é da sua equipe aí, não, viu? Tá aqui. O André Mattioli, o Paulo, mas o Gilson também, eu acho que também é o Gilson que eu conheço do grupo também, mas muito obrigada aí, o pessoal Bruno falou que é excelente palestra, inspiradora, o Gifone também agradecendo, eu que agradeço a atenção de vocês, e depois a gente vai disponibilizar ela no canal do YouTube, tá bom? Gente, olha, muito obrigado, né? E não deixa de procurar qualquer dúvida, qualquer coisa, nós estamos aí. Eu trabalho com palestras de liderança, com treinamentos nessa área, mas trabalho com gestão, eu trabalho com qualidade, né? Nessa área de como a gente já tem um pouquinho mais de tempo, eu trabalho na área comercial também, então quando eu falo que eu tenho para empresários que eu faço a mentoria, porque nas empresas eu fiz MBA em gestão de negócio, eu tenho 4 pós-graduação, né? Então já tem uma bagagenzinha que dá para ajudar as pessoas. Sobe aqui,
Vou subir, tá, ô, Chilene, para você ver quem é que estava aqui, ó. Bruno Atos, Selma. Ok? Eu espero que a minha equipe tenha conseguido pegar isso aí para mim, Né? porque Então, tem uma equipe aí também por trás, eu espero que eles estejam conseguindo também, mas de qualquer forma já dei um mas print eles... também. Tá bom. Tá Tá bom. bom? Muito obrigada. Gente, um abraço, sucesso para vocês, até um outro momento. Silene, fique com Deus. Tchau para Amém. você. Fica com Deus também. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigada. Amém. Sucesso, gente. Ó, a minha assinatura é assim: saúde, amor e prosperidade para todos. Tchau. Lindo, tchau.